nas igrejas? Muita. Bastante? Meu Deus. Acho. Até tem piorado mais do que antes, né? É mesmo? Eu acredito que sim. Porque antigamente o povo, quando buscava mesmo. Eu me lembro que a gente via as irmãzinhas do coque na mesa de oração. Então, hoje é muito não, né? Hoje é muito ó. Então é complicado, porque eu me lembro que as pessoas antigamente tinham temor de entrar dentro da igreja, né? Não entrava lá, o laudo às vezes do médico que dizia que não tinha cura. Elas vão orar, que vai acontecer. Hoje é muito julgamento, né? Opa. Meu Deus, é forte Brasil. Hoje é muito julgamento, porque te vê, às vezes, de algum jeito e te julga, muitas das vezes, pela aparência, né? Pelo aquilo que você faz. Então, é muita religiosidade que as pessoas ficam presas a isso. É verdade, né? Ao achismo das pessoas. E o evangelho não é de achismo, né? É. Porque, na verdade, é como o pastor falou aqui, as pessoas querem muitas vezes ver os dons porque traz fama, né? Está revelando, está ali fazendo as coisas, traz fama. Mas no secreto, será que aquela pessoa realmente tem uma vida com Deus? Né? E os frutos não. Os frutos, elas se mostram ali dependendo da tua intimidade. Porque hoje a gente vê a intimidade muito se mostrada. Mas, na verdade, a intimidade não se mostra, se vive. Né? Papai. Intimidade não se mostra. Não adianta eu dizer no Instagram que eu oro, que eu leio a Bíblia, mas cadê o fruto? Né? Então, os frutos mediante o que eu faço no secreto, não aquilo que eu mostro. Então, o povo quer dom porque quer mostrar. Meu Deus, a verdade é o glamour, né? De onde vem esse glamour? É a fama. Né? O nosso Cristo lá se despiu da sua glória e se fez carne. A galera quer pegar essa glória em qualquer lugar, né? E tirar a carne e virar gloriosa, né? Quarta pessoa da Trindade. Quarta pessoa da Trindade. Vamos lá, povo, forte. Calma aí. E como é que começou essa história sua com a internet? Porque hoje em dia, depois a gente vai entrar bastante nisso aí, porque eu acho que a gente está usando pouco, tá? O povo de Deus está usando pouco, tá usando para outra coisa. Para falar de Cristo, tá brabo. Como é que você começou? Como é que você teve essa ideia? Não, eu vou partir para a internet, que eu acho que é um campo bom aqui para falar de Cristo. Como é que foi? Foi a partir desse momento que Deus falou no meu coração, né? Quer ser influenciado, quer influenciar. Meu Deus. Eu vi uma ferramenta muito grande na minha mão e a gente perde muito tempo, né? E eu era do Ministério de Louvor, nunca imaginei dar a palavra. Só que eu ministrava muito no louvor, né? Através da palavra, eu brincava com meu esposo, tudo. Eu falava assim, o povo recebe mais eu dando palavra do que eu louvando, hein? E aí, na época, no Instagram era IGTV. E aí eu comecei a gravar uns videozinhos, porque através do pastor Gleitz, que esteve aqui. Pastor Gleitz é uma benção, a sua família já, que é uma benção na nossa vida. Ele viu esse potencial na minha vida e me colocou como professora por um dia na EBD. Começou daí. Que legal. E eu muito nervosa, falei, não, eu dar aula, não dá não. Mas mesmo assim eu fui, porque minha mãe sempre falou isso, nunca nega a oportunidade que te derem, que você está negando a Deus. Meu Deus. Forte, ela tá aí vendo. Pegou, hein? Ela botava o terror e falava, você não pode negar. Eu falei, tá bom. Vai até comer uva. Come o vinho aí, vai. E aí eu fui e falei um tópico na EBD. E começou assim. E aí lá na nossa igreja tem um culto da EBD, né? E ele me colocou para pregar no culto da EBD, eu muito nervosa. E nesse dia eu comecei a gravar uns videozinhos no IGTV, muito nervosa, não sabia nem falar direito. Mas comecei. E aí nesse dia que a gente pregou no culto da EBD, eu ainda tinha muita dúvida, né? Uma irmã entregou isso para mim no monte. Falou que viu uma Bíblia na minha mão e Deus alcançando vidas através da minha vida, né? E eu duvidei, gente. Eu ri literalmente. E eu falei assim para minha cunhada. Eu falei, essa irmã tá na carne. Que Bíblia o quê, gente? Essa mulher tá na carne. E passou-se anos, né? E quando eu preguei nesse dia, minha cunhada lembrou. Lembra, Jéssica, que Deus usou a irmã? Eu falei, meu Deus, se eu conhecesse, eu ia lá pedir perdão a ela. Meu Deus. E aí, nesse dia, especificamente, eu pedi um sinal a Deus. Legal. Eu fui pregar e eu falei assim, Senhor, se realmente o Senhor tem um chamado de palavra na minha vida, o Senhor traga 2 almas hoje no altar. Foi o sinal que eu pedi a Deus. E eu preguei, e eu lembro que veio uma alma, e foi uma guerra para vir a segunda. E eu quietinha, eu falei, se não vinha, porque eu não vou nem insistir. E aí o pastor começou a insistir. O pastor Leonardo começou a falar, tem mais alma, tem mais alma. Quando veio a segunda, para mim já era o suficiente. Eu falei, meu Deus, foi o sinal que eu pedi. Ali eu já comecei a chorar, só que
Da partir dessa segunda começou a vir a terceira, a quarta, e foram 8 almas para Jesus naquele dia. Nossa. E aquele dia ficou marcado na minha vida mesmo como sinal de Deus. Porque eu não gosto desse negócio de revelação, não. Então, meu negócio com Deus é assim, é sinais. Eu falei, Senhor, me amostre. E foram 8 almas. E a partir daquele dia eu comecei a gravar vídeos na internet. Só que nesse processo eu ouvi muita coisa. Ah, imagina. A coisa O TikTok aí, né? Essa aí foi a pergunta do Michel. Né? Ele pergunta aqui, como você consegue pregar? O interessante é que seu pastor é bem inteligente, tá? Por quê? Porque a gente conhece pastores aí que levantaram pessoas porque pregaram, né? E o cara... pode falar, né? Fica à vontade. Não dando uma roupa, tá tranquilo. O cara disse que levantou uma pessoa pastor porque o cara pregou e 7 almas se converteram. Ele fez, eu falei com Deus. Cara, é meio sinistro isso, né? Aí levantou um cara pastor, o cara nem queria ser pastor, não tem vontade nenhuma de ser pastor, ele já falou isso várias vezes. O cara levantou o cara pastor porque vai entender, entendeu? Mas você é chamado de pregar e você pode ser uma pastora sem ter derramado o azeite, né, cara? Pastor, Você se preocupa muito com esse negócio de azeite, cara. Pastor, esse negócio de... Pastor é quem cuida, tem que ter coragem, né? Coragem. Levanta o cara que não cuida de ninguém, mano. Tem que Nem ter dele coragem. mesmo. Viu o que a mãe dela falou pra ela? Não desperdice as oportunidades. Que Deus te deu, senão você tá negando a Deus. Também acho, pô. Também acho, entendeu? Só que cada um tem vamos dizer assim, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu posso fazer aquilo. Mas como é que você vai saber se tu não fez? Se dá essa oportunidade, vai lá e faz, né? Exatamente. De repente Deus quer te usar e você não tá deixando ser usado. Tá Né? tudo Que a gravado, pessoa... hein? Tá tudo gravado, hein? Principalmente dia de filho. domingo lá no Projeto Gênesis. Tem que se deixar de ser usado. É isso aí mesmo. Tem que falar a verdade. A verdade é essa mesmo. E como é que você descobre um dom? Fazendo. Não tem outra coisa a fazer, né? E o que ela fez com Deus, cara? Porque as pessoas ficam muito presas a títulos, né? verdade. E a Bíblia diz que você deve ir pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia não diz que você precisa ser pastor, ser alguém. Eita, papai. Eu não fico muito presa a título. As pessoas, às vezes, nas lives até falam, pastora, que eu falei, gente, eu não sou pastora. Eu sou serva. A gente está ali para servir. As pessoas ficam presas realmente a título, acham que isso te leva a algum lugar, né? Mas, na verdade, o que Deus tem para fazer na nossa vida não tem que ficar presa a título, né? Exatamente. Tem que sermos servos e disponíveis, né? Para Cristo fazer a vontade dele nas nossas vidas, Isso é né? pastoreio. Literalmente na veia. Big Boys, você tá... Pastor Gleison, pergunta ao pastor Gleison isso aqui, ele tá fazendo uma pergunta aqui. Aqui, ó.